Amigos, sejam bem-vindos, Ataque Rápido. Estamos a gravar isto logo a seguir ao Mundial, logo ao jogo, logo a seguir ao Portugal. Ainda há Mundial. Ainda há Mundial. Não fomos já mas eu começo a achar que nós não devemos fazer. Porque agora estamos todos com os ânimos extremamente exaltados. Não estamos? Não se sentem? Eu já acalmei. Já acalmaste? Já acalmei e já acabou aquela excitação. Eu vou-te dizer, eu a meio da tarde estávamos aqui no 0-0, fui buscar os meus filhos, para toda a gente ver aqui o jogo, né? Portanto, trazer os meus filhos que não quiseram ir à piscina, disseram ao homem que não queriam ir à piscina e choraram. E portanto vieram ver o Mundial, equipados, vieram o caminho todo a cantar e eu pensei, isto vai ser incrível. Viram 0 jogo, teus filhos, diga-se passagem. Sim, nenhum dos dois viram olhou 10 minutos. E basicamente foi um bocadinho isso que aconteceu Então o teu Mundial acabou quando chegaste cá? Não, mas foi aquele banho de realidade demorou 10, 15 minutos. Foi o tempo que os meus filhos estiveram a ver o jogo. A partir daí eu pensei, ok, isto não está a ser tão espetacular quanto isso. Ainda não vai ser este ano. E ainda não tínhamos sofrido o gol. Mas, ora bem, olha, eu posso abrir isto? Podes abrir. É que hoje está mesmo a apetecer. Podes abrir. E está calor, Miguel, seja bem-vindo mais uma vez. Ora bem, isto para quem nós já explicámos, mas não, mas podem não ter apanhado. Portanto, estes 3 episódios dos Jogos de Portugal da fase de grupos. Molhei a cadeira. Desculpem. Excelente. Desculpem. Estes 3 episódios da fase de grupos do Mundial são com os nossos 3 finalistas do nosso concurso, nosso caça-talentos, e o Miguel Peixe, que tinhas estado. Quando é que tu estiveste cá connosco? Outubro, pai? Setembro? Acho que foi ali meados de novembro, até acho. Depois de uma paragem de uma jornada de taça. Ok. Nos inícios das primeiras eliminatórias, algo deste género. Ok. E agora estás de volta? Tiveste saudades nossos? Tive bastantes saudades, mas esperava outro resultado e esperava dizer outro tipo de coisas aqui, mas... Já lá vamos. Tu estiveste a ver o jogo connosco. Sim. Estiveste a ver o jogo connosco, aqui na redação. E não voltas a ver um jogo aqui. Era exatamente o que eu ia dizer. Acabou. Não dei sorte. Não deste sorte nenhuma. Esta exibição foi miserável. Olha, mas fala-nos um bocadinho o que é que tens feito neste período. Tu continuas a trabalhar no futebol, portanto és um homem do futebol. Continuo treinador de miúdos em camadas mais jovens, a estudar num mestrado ligado ao futebol. E é um bocadinho dentro disto, não deixei de fazer as mesmas coisas, a época entretanto terminou, para o ano pretendo continuar tanto numa vertente como na outra, e é um bocadinho por aqui. Parabéns por seres um dos finalistas. É verdade. Obrigado. E obrigado por me receberem aqui novamente e pela hospitalidade, mesmo durante o jogo. Como assim mesmo durante o jogo? Calma. Não, durante o jogo, após o jogo, mas... Tu também não emitiste a opinião, portanto nós somos cordiais contigo. Estavas a passar a ideia que nós tínhamos tratado mal durante o jogo. Não. A hospitalidade o que não era... Se a coisa estivesse a correr mesmo muito mal, podias ver o jogo lá fora. Olha bem, nós depois vamos... Queres já dizer como é que vamos fazer as Sim, podemos fazer muito rapidamente. Portanto, basicamente, o Miguel vem agora, o João vem no fim do segundo jogo e o João também vem no final do último jogo. E, portanto, no final das 3 participações destes 3 finalistas, nós vamos abrir durante 72 horas a votação ao público. É o público que vai escolher quem é o grande vencedor do primeiro concurso de caça-talentos de comentadores do Ataque Rápido. E, portanto, no final da fase de grupos, antes dos 16 avos, esperamos nós para Portugal, vamos então ver quem é que o público escolhe como o grande vencedor. Exatamente. Portanto, é assim que vai funcionar. Portanto, o último episódio da fase de grupo nós vamos gravar no domingo, portanto estará disponível no domingo dia 28. 28. E depois a 29 abrimos. Exatamente, a 29 abrimos. Muito bem. Vou já começar contigo, Renato, porque nós fizemos pergunta nas redes. É verdade que não tivemos muito tempo para haver respostas, mas queria ouvir também a tua opinião sobre o que é que olhando também para os outros órgãos de comunicação social e até para os comentários que vão fazendo nas nossas redes, o que é que está aqui a ser apontado como a causa assim, este mau resultado? O grande foco, e é aquilo que nós já estamos habituados também neste tipo de situações, é obviamente o Cristiano, porque é o jogador mais mediático da seleção. Tem-se falado muito também do Tomás, do Renato, mesmo a exibição do Bruno não tem passado ao lado. Mas... E Bernardo, fala-se aí alguma coisa? Como o Bernardo saiu aos 45, acho que acaba por passar despercebido, mas sim, acho que é notória essa pobre exibição do Bernardo. Mas temos pergunta, não é? É isso, temos pergunta e eu escolhi aqui 4 respostas. São um bocadinho parecidas, vão todas no mesmo sentido, vocês já vão perceber. Mas basicamente perguntámos qual é que era a principal justificação para este resultado negativo. O João Vicente disse: Portugal não cria oportunidades, não remata a baliza e não se pode ganhar se não rematarmos à baliza. Podes ter alguns dos melhores do mundo, mas jogas muito pouco futebol para a qualidade que tens. Depois temos aqui o Dragueiro que diz:
estamos refém de um só jogador. Ele não diz jogador, diz outra palavra, um sinónimo não muito simpático. As dinâmicas da equipa são claramente condicionadas por um jogador que já há 2 mundiais acabou para o alto nível competitivo. Depois do mini-sama, os 4 anos abraçados à mediocridade de Roberto Martínez, se as individualidades não aparecem, não há absolutamente nada. E depois o Diogo Machado de Silva, falta um ponta de lança, um tipo que combine com os colegas, que possa atacar a profundidade, que vá ao choque com o defesa, que se movimente para finalizar. Ronaldo não é ponta de lança e se quiserem a diferença que era no Sporting, jogar com Arder ou com Suárez. Com Arder? Sim. Ou seja, o Arder, acho que ele está a tentar dizer o Arder Ronaldo e Suárez Gonçalo Ramos, penso eu, que seja esta a comparação. Okay. Muito bem, portanto tudo aí dentro da... Sim, tudo aqui dentro da saga Cristiano Ronaldo. Muito bem, muito bem. Isto é o problema de perguntarmos logo às pessoas logo a seguir ao jogo. Ainda está tudo quente. E não sei se força. Queria dizer-vos também nesta sequência também de redes sociais que, e pós ajuda da malta que comenta aqui as nossas questões, que daqui a uns tempos não é preciso vocês Como assim? estarem aqui a comentar o pós-jogo da seleção. Não sei se vocês viram aquele vídeo da Coca-Cola com o Mourinho. O Mourinho. Como é que é? José Mourinho versus Mourinho. Com Mourinho. Não, José versus Mourinho, exatamente. Nós estamos a gravar isto logo a seguir ao jogo, portanto ele ainda não comentou o jogo de Portugal, mas eu tenho visto o que ele tenho visto o que ele tem falado das outras seleções, e um dos que me chamou a atenção, que eu até acho que mandei lá para o grupo, foi o da Espanha, onde apesar da Espanha ter empatado com Cabo Verde, na conversa José versus Mourinho, há ali todo um amor pela forma como a Espanha joga, sendo que o Mourinho não costuma jogar como a Espanha joga. É verdade. Aliás, o Mourinho até teve grandes batalhas contra uma equipa que jogava como a Espanha joga. Provavelmente a inteligência artificial já está a colocar o Mourinho a tentar ser simpático para o país para onde vai. Isso é bem visto. Eu acho que tem mais a ver com isso. Acho que sim. Não tinha pensado nisso. Bem visto. A inteligência artificial é muito forte. Isto muito está forte. nas redes sociais da Coca-Cola, não é? Exatamente, sim. Acho que há um por dia. É um trabalho feito com a Gol.com e realmente é interessante, é muito fora da caixa. É uma das novidades. Este Mundial está cheio de coisas engraçadas, curiosas. Desde logo, agora já não se joga futebol com 2 partes, não é? 4. São 4. Está-se a aproximar do teu basquetebol? O basquetebol é bem mais. Olha, e tens gostado, e tu também, Miguel, das transmissões da Live Mode? É grande novidade, não é? É verdade. Admito que não tenho visto. Eu vi uma. Praticamente eu vi o Brasil-Marrocos. Vi o Brasil-Marrocos. Não desgostei. Achei que... Assim, eu posso ser sincero, eu não sou o maior fã, mas eu também não estou em posição muito de criticar a transmissão, mas não sou o maior fã porque eu também olho para o jogo de outra forma e gosto de ouvir outro tipo de comentário aos jogos de futebol, mas compreendo. Mas a nível de mudança do paradigma do que eram as transmissões, não é? Estávamos habituados à Sport TV e às generalistas, de repente aparece aqui uma coisa totalmente disruptiva, não é? Sim, e acima de tudo é um bom estudo de mercado e não podemos de facto descurar as tendências, mas eu honestamente ainda não fiz essa transição, portanto ainda estou muito na maneira mais clássica e enfim, foi dessa maneira mais clássica que viste Portugal. Que vi Portugal. Muito bem, vamos lá então. Eu estou tentado aqui a adiar para ver se nós acalmamos. Tu estás a ver se nós ficamos menos quentes. Porque eu próprio estou a sentir-me aqui um bocadinho. Por onde é que querem começar, meus amigos? Por onde é que querem começar? Eu deixo-vos. Queres começar por onde? Ora bem, para já devo dizer, não estou preocupado. Ainda não estou preocupado. Eu percebo que há um grande frenesim, percebo que durante um mês andámos aqui a debater se éramos candidatos ou se não éramos candidatos, se éramos favoritos ou não éramos favoritos. Os favoritos são quem ganha, ou é que não é, mas é a geração e é a melhor seleção de sempre, e não é a melhor seleção de sempre, e Ronaldo a mais ou Ronaldo a menos. Eu ainda não estou nada preocupado. Agora, eu ficarei preocupado se não sentir que Portugal no próximo jogo ainda não entrou definitivamente no Mundial. Eu não quero ser injusto para com os jogadores. Eu acho que aquele gol inicial, obviamente marcar um gol é sempre bom, mas aquele gol inicial... E o domínio inicial também, se aquele calhar, domínio, aquele posicionamento total no meio campo contrário contra uma seleção que estava completamente
a querer aquele jogo e que mesmo sofrendo o golo não deixou de querer aquele jogo, deu uma sensação a Portugal de facilitismo que depois, enfim, estava-se ali a adivinhar problemas. Porque se nós chegamos ao final do jogo, Portugal não faz mais do que um remate na direção da baliza, não faz muitos remates fora. E se nós, por exemplo, olhando aqui para trás para o feito incrível de Cabo Verde, eu acho que, apesar de tudo, do ponto de vista de candidato, o resultado da Espanha é pior do que o resultado de Portugal, mas eu sinceramente, olhando para o jogo da Espanha, o que é que o jogo Espanha-Cabo Verde fez? Criou um novo herói. Um jogador de 40 anos que de repente passa de 50 mil, já nem sei quantos é que vai, 11, 12 milhões de seguidores. Porquê? Porque fez uma grande exibição. O guarda-redes fez uma grande exibição. 12.6. Grande vozinha. Eu, olha, não fui ver e por isso não me lembro do nome do guarda-redes do Congo. É isso? E isto diz muito do que não foi o jogo da seleção. Portanto, senti um domínio com bola, obviamente, um predomínio com bola, mas senti uma série de decisões que eu acho que não foram bem conseguidas por parte do selecionador, e já lá vou. Mas senti que Portugal foi absolutamente pouco efetivo, foi um pouco mais efetivo na última meia hora de jogo, e aí sim conseguiu desbloquear algumas vezes pelo lado direito, mas foi sempre muito curto na primeira parte, porque parecia fácil. Antes de entrar no último terço parecia fácil, depois alguma coisa falhava, a transição acontecia. Portugal foi muito débil em termos de transição defensiva, ou seja, a recuar quando a equipa adversária estava a sair em contra-ataque. Acho que a dupla de centrais, que ajudem-me, não sei se tem minutos junta ou não, mas praticamente não se conhece em campo, muito, não esteve bem. E até posso, se calhar o meu primeiro apontamento vai para aí. Há pouco estava a dizer isso em off e reitero, Tomás Araújo, na minha opinião, está mal no golo, mas ainda mais preocupante para mim foi a exibição de Renato Veiga, porque teve uma série de abordagens mal conseguidas, quer com bola, quer na ação sem bola, na ação atrás do adversário. Portanto, fiquei realmente preocupado com o setor defensivo. Agora, voltando ao meu início, ainda não estou preocupado no sentido de isto vai ser um fracasso, não acho. Continua a haver margem de erro, um empate é um empate, Portugal está completo, não sabemos quando é que a Colômbia vai ficar, mas obviamente esmoreceu muito aqui um êxtase, uma euforia que podia existir com a seleção. Miguel, antes de irmos a vertentes mais táticas, esta ideia do Luís, já também partilhas de que ainda não é preocupante, mas fica este sinalzinho de alarme? Sim, eu acho que não é preocupante, e até ressalvo aqui, isso foi palavras que o Roberto Martínez disse agora depois do jogo, e relembrou a Alemanha, tenho ideia, de 2014 e a Argentina do último Mundial, que entraram ambas no Mundial em que o conquistaram e perderam pontos no primeiro jogo. Portugal de 2016 também empata, não? Também é verdade. Eu tenho ideia, a Argentina perde frente à Arábia, a Alemanha agora não consigo garantir se perdeu, se empatou nesse Mundial de 2014 no Brasil, mas foram palavras de Roberto Martínez. Agora, a seleção nacional eu acho que tem muita qualidade coletiva e individual, nessas componentes táticas que são outros pontos, aí já acho que peca um bocadinho, e Roberto Martínez tem a sua cota à parte, mas não acredito que soem já as sirenes, porque o Mundial é comprido, é um torneio curto, e Portugal tem um grupo muito acessível. O Uzbequistão já leva um ponto, há muitas equipas a qualificarem-se mesmo num terceiro lugar, e depois num mata-mata pode cair para qualquer lado. Por isso eu partilho da opinião e acho que nesse ponto Portugal ainda continua bastante vivo na competição. Mas aqui alguns pormenores mais táticos. Parecia que a seleção ia esmagar o Congo, não é? É verdade que não tem muitos remates mesmo antes do primeiro golo, mas tem ali uma série de abordagens. Lembro-me de uma do Nuno Mendes, lembro-me ali de uma série de situações que parecia, eu até comentei contigo a dizer, até achava que o Congo era um bocadinho mais afoito ofensivamente, mas de repente tudo estagnou. E mesmo esses 15 minutos não foram de 20 oportunidades, foram domínio. Porquê é que isto acontece? Porquê é que no meio campo com Bruno, com Vitinha, o próprio João Neves, Bernardo também muito ao meio, de repente estamos ali a trocar a bola e não há
uma transição, não há uma diagonal de um avançado para explorar um desses passos, de um desses jogadores mágicos? O que é que viste que emparrou tanto o jogo da seleção? É assim, eu no primeiro ponto acho que Portugal podia ter tido outro tipo de idealização para o jogo, no sentido em que, para quem já tenha visto o Congo a jogar, é uma seleção que não permite que haja muito jogo interior, em que os médios tenham muita influência, isto numa fase já mais ofensiva, não tanto a ver o jogo de frente cá atrás. E o Congo obriga muitas das equipas adversárias a jogar por fora, a ter que compreender a largura, colocando o médio, no caso o Congo joga em 5-3-2, e o médio que faz, seja o lado esquerdo, seja o lado direito, encosta-se muito ao ala para ajudar a suprimir ataques nas faixas, e obriga muitas seleções adversárias a conduzir para este lado do campo, sempre a jogar pelas faixas, fechando o espaço interior, convida a seleção adversária a cruzamentos, algo que até aconteceu hoje em Portugal, maioritariamente até na segunda parte, e não surtiu praticamente efeito nenhum todos os cruzamentos que a seleção portuguesa fez. E depois eu tenho ideia que, isto mais nessa componente de Roberto Martínez, acho que devia ter tido outro tipo de ambição para este jogo. O Bernardo Silva, há muito essa narrativa de que na seleção nunca conseguiu entregar o que já entregou nos clubes por onde vai passando. E olhar para um jogo frente a uma seleção como o Congo, em que o jogo interior é praticamente inexistente, vai haver muita batalha nas faixas e haver apenas uma, onde existe um Pedro Neto, um Nuno Mendes e até algumas aproximações de Bruno Fernandes e Ronaldo, que ambos andaram ali um bocadinho a vaguear na linha defensiva e algumas vezes a pedir a bola no pé, abriram espaço nas costas para que houvesse alguns rompimentos, como aconteceu do Nuno Mendes, como dizes, do Pedro Neto também, isto já depois do primeiro golo. Do lado direito, eu tenho a ideia que a primeira parte é praticamente inexistente, tanto Cancelo como Bernardo Silva muitas vezes até a vir abaixo para dar algum fluxo à condução, e o Cancelo acaba por não ter parece-me não aparecer muito na primeira parte. Achei interessante a questão de Portugal colocar 5 jogadores na linha defensiva adversária e de ter o Cancelo, no caso, completamente esticado na faixa direita, porque achei que a certo momento Portugal, como fez ali parece-me nos primeiros 15 minutos, ia aproveitar para variar flanco muitas vezes, puxando o adversário mais para o seu lado. Variando e ver onde é que abria o espaço, não é? Tentar aproveitar essa esticadela, digamos assim, do Cancelo para a largura. Só que depois há aquela questão, que isto também entra aqui em muitos pontos, o Cancelo está esticado, mas depois não há propriamente um médio ou um jogador que possa aproveitar para estar ali para o ajudar na criação, seja o Bernardo Silva por dentro. Por isso acho que Portugal também se limitou a jogar mais pela esquerda, muito por estes motivos. Acho que o gol do João Neves não estava nos planos do Congo, ou seja, acho que é muito cedo no jogo e, como digo, convidar Portugal a cruzamentos, acho que era o que o Congo queria para este jogo. E à medida que o jogo fosse avançando, Portugal ia ficando mais frustrado. Ia ficado mais frustrado, um bocadinho como falamos da Espanha com Cabo Verde, uma seleção que esteve ali muito a comprimir e em bloco baixo. Agora, acho que a seleção portuguesa, a certo ponto, começa a adormecer muito a bola, começa a jogar com muita passividade, um pouco também a imagem de Roberto Martínez e que vai nos apresentando nos jogos da seleção. E o Congo foi crescendo. Eu acho que a equipa africana vai acreditando. Uma recuperação aqui, uma recuperação ali, lançando algumas transições, com alguns jogadores até com algum refinamento técnico no meio campo. Eu gostei bastante do Mukau, um esquerdino que estava a jogar do lado direito, que depois até sai pelo side aqui na segunda parte, que à partida esperava-se que fosse titular, o jogador do Sunderland, e com algum arcabouço para começar a titular na seleção do Congo no Mundial. E é como digo, o Congo foi acreditando, foi chegando à baliza de Portugal, foi criando oportunidades, nenhuma delas com perigo iminente, e depois, naquilo que é para mim uma das suas maiores forças, que é a bola parada, o Congo chega ao golo na sequência de uma bola parada, canto curto, mexe na marcação defensiva e de repente há mais atenção. E Portugal acaba por adormecer. Luís, nós até compreendemos o princípio de jogar com o Bernardo. Eu queria guardar o Bernardo mais para a frente, mas já que tocaste podemos falar agora. A ideia de jogar com o Bernardo ali a falso extremo, digamos assim, a criar ali condições, primeiro para o Cancelo ir, e Portugal, especialmente na primeira parte, praticamente se defendeu sempre a 3, não é? Seja com o Nuno Mendes, seja com o recuo do Vitinha, era sempre 3 para dar. Nós até compreendemos isto, mas indo aqui ao ponto de uma equipa tão física, que realmente povoa muito aquela zona onde o Bernardo, o Bruno e o Vitinha gostam, ou o João Neves gostam de tricotar o seu jogo. Não parece que Roberto Martínez pode ter lido um bocadinho mal? Ou seja, o princípio está lá, ou seja, Bernardo vem ao meio, pode abrir espaço para o Cancelo, mas contra esta equipa, que realmente tem tantos jogadores ali naquela zona central, estavas a pedir ao Cancelo para sozinho desequilibrar tudo, porque depois no jogo anterior não ia haver espaço. Sentiste isso? Eu senti isso. Nem tanto. Eu até senti mais que a equipa estava a tentar adormecer o Congo para depois esticar. Para esticar no Pedro Neto. E tive visto várias vezes que os médios chegavam a uma fase em que podiam até transacionar. Aconteceu algumas vezes durante a primeira parte, em que Portugal podia sair rápido, com algum perigo, e os médios meteram gelo,
circularam para trás, a bola veio aos centrais que depois colocaram longo em Pedro Neto sem sucesso. Vi ali duas, três vezes... Coxa, nisso? Senti... Ou seja, Congo acaba por se sentir depois confortável, não é? À medida que o jogo vai avançando, eles vão compreendendo aonde é que podem vascular mais o seu jogo. Sim, neste caso, o seu bloco. Mas é curioso que quem não ouviu, que ouça o nosso anterior episódio, em que nós aqui com o Carlos Daniel estávamos primeiro estávamos a dizer o que é que faríamos, e honestamente o que eu também teria feito neste jogo, por mais que o Congo fosse forte a anular o jogo interior, eu acho que era aí que Portugal tinha que apostar, porque tem jogadores como ninguém para o fazer. Ou seja, eu tinha jogado com Trincão e tinha jogado com João Félix, dois jogadores que nem sequer entraram. E portanto, até por aí, eu depois vou à questão das substituições do treinador. Mas antes disso, nós adivinhámos o 11 de Portugal, ok, com a exceção do Ruben Dias, mas estava na cara que ia acontecer isto. E acontecendo isto, eu continuo a achar que Bernardo, se é para jogar com estes jogadores, se eles têm que jogar, não me cabe muito o Bernardo tão encostado à direita. Eu acho que passam anos e anos e anos e nós já percebemos que Bernardo, naquela posição, não é a posição para ele. Guardiola percebeu isso há alguns anos, não é? Sim, exatamente. É que até há esse bónus, porque no clube Guardiola vai cada vez mais no meio, cada vez mais quase uma posição de meio 6, meio 8, meio liberdade 10, total, quase um mini Messi no capítulo de posicionamento. E na seleção, quase com obrigação para todos jogarem, Bernardo continua a ser encostado à direita quando não rende. E depois, claro, Bernardo sai ao intervalo, sai sem... Bernardo muitas vezes aí no 1 para 1 ia perder no choque, normal. Bernardo até a ser lançado em profundidade. Exato. O que é... Mas quando é que se espera que Bernardo seja um jogador decisivo dessa forma? Bernardo tem 31, está quase a fazer 32 anos, nunca foi um jogador explosivo, sempre foi um jogador de jogar em espaços curtos e de pegar no jogo atrás se for preciso. Portanto, se for para fazer alguma alteração para todos jogarem, que seja outra. Chegou-se a inventar João Neves a defesa de direito, ok, que seja um bocadinho por aí. João Neves tem um outro tipo de chegada e aliás demonstra-se isso no golo, mas se é para Bernardo jogar, que o coloquem a jogar no meio, ou então alguém tem que saltar, e se tiver que ser Bernardo, salta Bernardo, nem que seja em rotação. Agora, eu acho que este jogo pedia outro tipo de jogadores, mas depois para mim mais grave é a leitura que se faz na altura das substituições. E eu acho que a entrada de Chico Conceição é bem conseguida, sobretudo quando Nelson Semedo, eu insisto nesta ideia, eu já disse aqui uma outra vez, porque Nelson Semedo é visto como um patinho feio, ou um dos patinhos feios, mas a verdade é que Nelson Semedo, quando entra, normalmente é para combinar com o Chico Conceição pela direita, e as coisas resultam muito bem. Eles os dois combinam muito bem. São jogadores que se complementam. Se meteres Cancelo com Chico Conceição, eles não se complementam. São jogadores diferentes. Ou melhor, são jogadores que têm percepções diferentes. E o Nelson está muito mais colado à linha, não é? Consegue fazer muito mais os overlaps ao Chico. Sim, e o Francisco a vir para dentro, o Nelson a ir para fora, ou vice-versa. Há ali um entendimento. O Nelson Semedo é um jogador também inteligente nesse capítulo e é um jogador que sabe as suas limitações e sabe que não pode ir sempre, portanto também é um jogador de alguns equilíbrios e eu acho que aí foi a única coisa que correu bem. Do outro lado, honestamente, foi uma cartada completamente ao lado, porque bastava ver a compleição física dos jogadores do Congo, sobretudo de Wan-Bissaka. Toda a gente conhece o Wan-Bissaka. Roberto Martínez fez-nos acreditar que tudo estava estudado ao pormenor, tanto que, e atenção, eu estou a dizer, mal era se não está. Eu acho que é o trabalho do selecionador, é o trabalho de quem está na federação, é preparar, saber que adversário é que vai encontrar, saber que, ok, não é preciso assim tanto tempo para acertar o jet lag e etc, outras coisas, mas então se tudo está preparado, como é que se mete Rafael Leão, que toda a gente sabe, em linguagem de tasca, Rafael Leão só tem uma finta, obviamente não tem, é um jogador com credenciais, mas é um jogador que aparece muito pouco como segundo avançado, parece-me cada vez menos, sim. E é uma pena. O Carlos Daniel falou isso, nós não temos ninguém a atacar os segundos postos dos dois lados. Quem já não tens Diogo Jota, obviamente, poderias ter um Gonçalo Guedes, mas também não me parece que fosse um jogador talhado para isso aqui. Portanto, Rafael Leão
quantas vezes tentou pela esquerda? Porque o jogo normalmente fluiu pela direita, mas ele foi lá uma, foi lá duas, foi lá três, ele nunca passou. Nunca passou por Wan-Bissaka. E o Wan-Bissaka depois até sai, portanto ele nunca passou nem pelo Wan-Bissaka nem pelo outro. Exato. Portanto, O Lukaku. Lukaku? Não é Lukaku. Foi Kalu. o Kayembe. O Kayembe é que entrou ali para... Foi? O Kayembe é que entrou para defesa direita, acho eu, não foi? Não, foi Kalulu, não foi? Eu Não. tinha ideia que tinha sido o Calulu, não sei. Também Pelo tenho menos foi o essa que entrou pelo Wan-Bissaka, não sei se entretanto Foi? houve alguma mudança. Bem, foi um deles, pronto. A verdade é que o Rafael Leão volta a ter uma entrada negativa, mas para mim, sinceramente, não era o jogo para o Rafael Leão. Sim, mas mesmo nesse porque esse momento é o casamento de Rafael Leão-Cancelo. Estamos a falar de Cancelo que gosta do jogo anterior, não é? Ele é um lateral que não te dá profundidade, gosta de ir pelo meio. Portanto, até aí Leão estava desapoiado. Até aí Leão tinha aquele momento em que ele perde o lance para o Wan-Bissaka, o Leão, para fazer alguma coisa, tinha que passar por dois. Não é particularmente fácil. Porquê? Porque o Cancelo foi para o jogo anterior, não lhe deu qualquer tipo de espaço. Portanto, houve aqui algumas... Eu concordo contigo, a leitura vinda do banco não foi boa. Não houve, Sim. com exceção do Chico, que foi uma troca por troca ao intervalo, todas as outras não trouxeram nada palpável, não é? Sim, é isso. Nelson Semedo na Semedo. complementaridade ao Francisco, mais do que por ele, não é? mas pelo que ele deu ao Francisco Conceição, sim. Mas o resto, sinceramente, achei... O resto, no fundo, estou aqui a personificar na substituição do Rafael Leão. Acho que foi um tiro completamente ao lado. A entrada de Gonçalo Ramos, sinceramente... Bem tarde, se calhar, não? Vem tarde, mas também nem se percebe bem. Parece que aquele plano B quase nem é preparado, não é? Portugal... Sim. O perigo que Portugal cria na segunda parte, é verdade que Portugal até marca um golo num cruzamento médio-alto, mas o perigo que Portugal cria na segunda parte são bolas de fora para dentro, combinações, triangulações, coisas simples. Está aqui um treinador, sabe mais do que nós, mas coisas simples. Até a triangulação é das coisas mais simples. E bola rasteira. Porque contra este Congo, quantas bolas foram levantadas e quantas bolas foram interceptadas? Sim, e o golo aparece porque é um jogador que vem de trás e cria ali uma confusão na defesa do Congo, porque se pensarmos onde é que estava no golo, onde é que estava o nosso avançado, estava atrás dos dois centrais do Congo. Queria ouvir a tua opinião sobre isto, realmente, porque fizemos muitos cruzamentos e acabámos por não triangular grande coisa. E depois metemos Ramos e não cruzaste por aí além. Eu até acho que... Qual é o plano quando se mete Ramos e Ronaldo? Eu acho que lá está. Que... É os dois em cunha ali para se servirem de cabeça? Para serem servidos para a cabeça? Eu acho que isso foi uma altura do jogo em que Portugal estava a usar muito o cruzamento como recurso final e foi aquele, vamos colocar dois avançados dentro da área, alguma presença física, tentar fazer algo. É isso? Ou seja, não há aqui um plano, não há aqui uma ideia esclarecida. Agora, eu sinto que lá está, que ao intervalo o Roberto Martínez faz essa troca porque sente que o lado direito na primeira parte não existiu e o Francisco Conceição veio mudar essa narrativa. Só que depois chegou ali a meio da segunda parte e também sinto que a entrada de Rafael Leão é muito por isso. Vamos refrescar o lado esquerdo para oferecer conforto dos dois lados e começar a criar nas duas faixas. Chegou a um ponto do jogo em que a equipa do Congo estava tão remetida dentro da área que Portugal, até tenho ideia que no lance de Francisco Conceição, aquele que chuta, não chuta, assiste, não assiste para o Ronaldo, depois deixar para o Bruno, é uma boa jogada do lado direito, com um passe de ruptura espetacular do João Neves, e depois há uma jogada seguinte que lá está a combinação com o Bruno Fernandes, que a bola chega novamente ao Francisco Conceição, e depois acho que é mais um remate do Ronaldo que sai para canto, ou para pontapé de baliza. O defesa corta e o Ronaldo depois acerta. Ainda toca na bola. Nesses momentos do jogo eu senti que Portugal tinha todo o conforto do mundo para jogar à volta da grande área. Tinha tempo para jogar à volta da grande área. Faltavam alguns argumentos. Se durante a primeira parte não se conseguia jogar neste jogo interior e não havia espaço nenhum, na segunda parte foi totalmente o contrário. O Congo começou a reforçar as faixas, começou a colocar cada vez mais jogadores e Portugal foi indo na cantiga, foi reforçando as faixas, foi tentando criar velocidade e desequilíbrio nos corredores e depois no meio precisava-se um bocadinho de discernimento, um bocadinho de último passe, de último toque, até de algumas tentativas de fora da área que eu não senti. Acho que tivemos Portugal, uma do Bruno Fernandes já perto do final. Não se tentou propriamente criar grandes perigos e os perigos que se criaram, na generalidade, foram todos suprimidos pelo Congo e muito bem, na minha opinião. Acho que a forma como o Congo preparou este jogo e olhou para ele até final, porque é uma equipa que, atenção, Portugal depois na segunda parte podia ter sofrido. Portugal, não tocamos no ponto, mas acho que a passividade defensiva de Portugal ao longo da segunda parte... O Luís falou da transição defensiva, houve ali 2-3 momentos em que não se mata
determinadas jogadas, e há um lance que até estava ao pé do Renato e achámos ao início que o lance era um bocadinho menos perigoso, e depois vimos a câmara do árbitro e vimos que ela passou bem perto, que é quando o jogador do Congo tenta de primeiro, penalti em andamento. exatamente, penalti em andamento, podia ter dominado. Ou seja, há ali a tal questão da passividade, eu senti muito no nosso meio campo na transição para a defesa. Por exemplo, Farioli no Futebol Clube do Porto, qualquer lance é uma falta. Nós não fazemos isso na seleção. Quando fizemos, foram bem feitas. Sim, e ainda senti que também não houve muita idealização daquilo que se queria fazer defensivamente. Acho que Portugal, nesse sentido, até na passividade das transições, quando o Congo conseguiu numa outra vez ter bola no nosso meio campo, que não foram muitas vezes, mas que chegou a acontecer em momentos de transição, recuperação, e a bola fica ali um pouco às 3 tabelas para as duas equipas, Portugal não tinha uma ideia concreta de quem ficava em quem, de quem saía a quem, o que é que íamos fazer, enquanto o Congo, pelo contrário, eu não apontei todas as vezes, mas por exemplo, sempre que a bola chegava a Diogo Costa, o Congo, referências individuais, obrigar a jogar direto, e andamos nisto, e a seleção congolesa conseguiu a todo momento comprimir, seja na primeira, seja na segunda parte, estes pontos defensivos, e depois Portugal andou aqui a cambalear naquilo que ia fazer, se não ia fazer, se conseguíamos ou não, se o Congo conseguiu ou não fazer o golo, porque eles tentaram. Acho que se houvesse ali outro tipo de definição e outro tipo de refinamento técnico por parte dos jogadores do Congo, podíamos ter sofrido mais, e ali os primeiros 10 minutos, aquela bola oposta acaba por estar fora de jogo, o Bakambu, mas podíamos ter suado ainda mais. Há ainda um remate antes do Bakambu em que o Diogo Costa de frente para a frente. E lá está, não senti de todo uma serenidade defensiva, e que também em Portugal, falamos do Tomás Araújo, do Renato Veiga, não tiveram os dois excepcionalmente bem, mas que já é comum em Portugal. Portugal sofre muito com as transições, é uma equipa com muito ascendente ofensivo e com muito ataque organizado, mas que depois no reverso acaba sempre por sofrer. Dou exemplo, olha, o jogo que nós fizemos com a Irlanda para a qualificação é nítido disso. Portugal sofre muito na Irlanda com transições, e tenho ideia que perde o jogo assim no Reino Unido. Mesmo agora com a Nigéria sofremos o em transição. E com erros individuais dos jogadores, no caso da Alô Inácio, ali uma descoordenação, ninguém fala e a bola passa. Pois, este é o problema. Temos tido algum problema defensivo desde a retirada do Pep, não é? Convenhamos que nunca encontramos o segundo central para jogar ao lado do Rubem Dias. O Rubem Dias tem estado um bocadinho mais intermitente. Agora quase não tens o primeiro, não é? Agora é isso, tem estado mais intermitente do ponto de vista físico, e andamos um bocadinho aqui ao sabor do vento, não é? Porque normalmente somos mais fortes que os adversários, temos mais bola, acabamos muitas vezes até nem nos aperceber, mas quando somos expostos apercebemos. Sabes que eu olho para esta exibição, há pouco falei de Renato Veiga, mas falando dos mais consagrados, Bernardo Silva, obviamente, acho que faz um jogo abaixo. Eu não sei se queres tocar depois individualmente em Cristiano Ronaldo, mas deixando isso, acho que, e o Renato também estava a referir-me isso, estávamos aqui todos a ver o jogo, Bruno Fernandes também aquém do que se esperava, do grande criador da Premier League. Bruno Fernandes tem um passo de ruptura para o Nuno Mendes a determinada altura, e depois a partir daí circulou. Mas há aqui coisas que é sempre muito mais fácil bater nuns do que bater noutros, mas, por exemplo, o jogo, na minha opinião, o jogo que Nuno Mendes faz também é um jogo muito débil. Tecnicamente, falhou muito mais do que é comum. Notava-se que, eu não sei se ele estava a 100%, tanto que ele sai, por isso não sei qual era a condição física dele, ele acaba a época com alguns problemas, mas eu senti que aqui alguns jogadores consagrados tiveram algumas dificuldades, senti que outros tiveram, no caso do Vitinha, sentiu com dificuldade em perceber quem o rodeava para saber onde é que se posicionava, ou seja, completamente peixe na água, a baixar junto dos centrais, a pegar no jogo, mas depois na zona mais adiantada senti que havia pouco espaço para o Vitinha, que é um enorme talento nisso, espaço para ele poder ter bola para fazer o último passe. Portanto, a tal coabitação Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo, que nunca foi ou não tem sido harmoniosa. São coisas, isto são coisas que eu tenho a certeza que vai melhorar. E, ou seja, são coisas, a questão do Nuno Mendes, a questão do Bruno Fernandes com Vitinha, são coisas que não me preocupam, honestamente. O que me preocupa, de facto, é isso que estavas a falar. É o setor defensivo. E não é o setor defensivo, é a forma de defender com os jogadores que Portugal não somos tem. agressivos, temos que ser sinceros. Certo. E, aliás, Portugal depois, parece-me que na parte final do jogo é que aprende ali alguma coisa com a forma como o Congo estava a conseguir sair,
E Portugal acaba o jogo com 3 amarelos É e o Nelson Semedo, não é? É o Nelson Semedo trava um contra-ataque muito bem travado. O Tomás Araújo e até quase aqui a arranhar um laranja, mas pronto, se o Messi não foi expulso, acho que o Tomás Araújo também não seria. Tinha essa guardada. Mas acho que Portugal demorou um bocadinho a perceber que tinha que ser mais agressivo para travar uma equipa que saía tão rápida em contra-ataque. Olha, antes de irmos ao Ronaldo, vamos só aqui ao nosso momento Coca-Cola. Ora bem, nosso momento Coca-Cola, no fundo vamos escolher o melhor jogador em campo, mas vamos nos focar em Portugal. Não vamos olhar para as duas equipas, olhar para o nosso melhor jogador. Eu sei quais são os vossos, portanto temos aqui coisas diferentes. Eu ia guardar a questão do Bernardo para quando tu dissesses o teu, porque o teu é o Chico. O meu é Francisco Conceição, porque de facto foi o momento em que eu senti Portugal mais capaz de realmente criar, estava a ser por ali. Francisco, ora a tentar finalizar, ora a tentar servir, acho que acabou por ser o espalha-brasas, ou a tentativa de abre-latas. Devia ter guardado a lata para abrir agora. Podia ter sido mais até, mas acho que aí depois também pecou o facto de não ter o melhor espaço, as melhores linhas de passe dentro da área. Mas eu acabo por destacar o Francisco Conceição. Isto não quer dizer, eu acho que Francisco Conceição no próximo jogo deve ser titular. Nem o oposto, não é lógico, mas eu acho que Francisco Conceição é muito isto. O que ele consegue dar à seleção é isto. É o entrar, agitar, conseguir em espaços curtos, em triangulações, coisa que o Rafael Leão depende do jogador que tem pela frente, e acho que nesse aspecto acho que precisa foi uma má cartada, é isso, precisa de espaço. Portanto, o meu destaque para o jogador que eu mais gostei, e isto foi desde logo a abrir uma tarefa bem complicada, mas foi o Francisco Conceição. Miguel, tu foste com o João. Sim, eu acho que o João Neves, não só pelo golo, porque o golo é uma grande chegada e acho que nos vamos habituar a ver o João Neves a marcar golos destes. O próprio Vitinho há pouco tempo falou muito da capacidade que o João Neves tem no jogo de cabeça. Uma vez não bisa ou faz um hat-trick. 2 de bicicleta. Sim. Sim, os 2 de bicicleta é pelo PSG, mas faz recentemente um hat-trick pela seleção no Dragão contra a Arménia. Estava a lembrar-me dos 2 de bicicleta porque é... Gol de livre. Sim. Sim. Lá está, o Vitinha já tinha falado sobre isso, até acho que falou na altura agora... Liga dos Campeões, o João Neves faz um gol de cabeça nas fases a eliminar, não tenho ideia contra quem ao certo, mas acho que é mais ou menos nessa altura. E acho que o João Neves, não só pelo golo, mas pelo jogo todo no geral, onde esteve, o que foi tentando criar, acho que foi dos poucos que no meio de algumas dificuldades foi tentando remar contra a maré. O lance que eu falei há pouco do Francisco Conceição, que fica no remata, não remata, passa, não passa, é um passe de ruptura excepcional do João Neves. Estas aproximações até ao lado direito e como o Francisco Conceição foi criando, muitas das vezes, e se olharmos bem, é o João Neves que lá está para apoiar na criação e para dar um conforto, lá está nas triangulações e nas combinações, mas também quero dar essa menção honrosa e acho que o Francisco Conceição entrou muito bem no jogo. E depois fico aqui um bocadinho naquela dúvida, porque já aconteceu isto noutros jogos. O Francisco faz jogos extraordinários, como por exemplo a entrada o ano passado em Munique contra a Alemanha, que faz aquele golo que depois acaba por nos apurar, o Ronaldo marca o segundo para nos apurar para a final. Mas depois também já teve outros jogos, e tenho ideia que depois na final até joga contra a Espanha, em que não começa tão bem no 11 inicial, e gostava de ver assim essa regularidade competitiva do Conceição como extremo direito, porque vejo ali um extremo que pode ser muito importante para o futuro de Portugal, mais em jogos destes, onde vai ser preciso desequilibradores e jogadores que façam a diferença para conseguir depois tirar proveito mais à frente. Não é fácil depois dizes a um jogador, olha, tu és bom, mas é no banco. A partir do banco, quero eu dizer. É o Alisson da seleção. Bem, portanto este foi o nosso primeiro momento Coca-Cola, os 2 primeiros melhores jogadores em campo para Portugal. Tivemos o Chico Conceição e tivemos o João Neves. Olhem, temos que falar do elefante na sala. Como é que estamos da questão do avançado? Portanto, já percebemos que não vai haver qualquer hipótese de bater com aquilo que tu e o Carlos Daniel gostariam, de jogar com, eventualmente, um falso 9, um Guedes, mas principalmente um João Félix. Ele nem entrou, ainda aqueceu bastante, mas depois acabou por não entrar. Já percebemos que o plano A é Ronaldo, o plano B é ver se o Ronaldo ainda consegue mais um bocadito, e o plano C é juntar ali os dois. Alguém com o Ronaldo. O que é que viste de Ronaldo? O que é que não viste de Ronaldo? Isto é possível fazermos um bom Mundial a jogar assim? E mede bem o que vais dizer, que já nos bastou a última semana. É isso.
Bem, um abraço às irmãs do Cristiano Ronaldo, também em nome... Não vou dizer nada. Enfim, não vamos cair no ridículo. Bem, mas honestamente, Cristiano Ronaldo, eu gostei, e estou realmente a ser honesto, gostei de sentir que Cristiano Ronaldo não foi com a sua... Eu não estou a dizer que ele não... Não, sim, sobranceria e a sua fome egocêntrica. Atenção, já se sabe que é um devorador de números e é alguém também que gosta de assumir, mas aqui acho que Cristiano Ronaldo entrou com uma humildade que eu gostei. Portanto, gostei de o ver a participar, a não querer pegar na bola e rematar de qualquer lado. Um bocadinho em jeito de brincadeira brincávamos a dizer que esta trick do Messi é o pior que pode acontecer, porque o Cristiano Ronaldo vai querer mostrar que ele também consegue. Portanto, acho que fez uma primeira parte que, sendo muito pouco participativo, mas foi sóbrio, soube poupar, soube guardar-se, teve muitas vezes a linha de 3 do Congo lá atrás à volta dele. E, portanto, isso foi bom para Portugal também. Mas depois faltou-lhe frescura, faltou-lhe ali alguma capacidade na finalização. Não eram também situações fáceis as que ele teve na segunda parte. Mas depois a minha questão é, Cristiano Ronaldo tem um peso diferente de qualquer outro jogador, sem qualquer dúvida, estamos todos de acordo. Mas tendo em conta o que não estava a conseguir produzir, tendo em conta o tipo de jogo que Portugal estava a produzir, faria sentido haver uma troca por troca para não deixar... Porque o que eu senti com a entrada de Gonçalo Ramos é que nem senti que Gonçalo Ramos foi jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, nem senti que ele foi porque ele posicionalmente ele foi um médio. Ele colocou-se atrás, ali junto da zona de Bruno Fernandes e etc. Mas acho que o próprio Gonçalo Ramos não sabia bem o que é que ele ia para lá fazer, e acho que falta, e isto aqui é um problema que vem de trás, por mais que se diga que todos os cenários estão pensados e estão tratados e estão planeados, eu acho que não estão, e este é um dos cenários. Quando nós olhamos aqui para Cristiano Ronaldo, o que eu sinto é que o facto de não se ter chamado um terceiro ponta de lança não devia significar que isso nos vai obrigar a ter sempre Cristiano Ronaldo em campo. O que eu acho é que Cristiano Ronaldo foi mais solicitado na segunda parte do que na primeira, e se na primeira se estava a resguardar, na segunda tinha falta de frescura física. Portanto, achei uma exibição pobre, mas sinceramente temi que as coisas fossem por um caminho que eu acho que não foram. Portanto, não vou dar aqui uma nota negativa a Cristiano Ronaldo pela sua exibição. Agora, não foi decisivo. Miguel, deixa-me perguntar-te uma coisa. Quando tu jogas com João Neves, Vitinha, Bernardo, Bruno, tudo ao mesmo tempo, jogar com um ponta de lança, eu vou utilizar aqui um exemplo, porque foi um exemplo muito claro nesta época. Um ponta de lança como o Luís Soares, associativo, poderia se calhar abrir espaços onde eles não estavam. Jogar com o Ronaldo, que não é esse ponta de lança, não é um jogador que se associe, que já faça uma tabela com o Bruno Fernandes para o Bruno poder aparecer, mas é um ponta de lança que quer duas coisas: ser servido, seja bola no pé, seja na profundidade. A profundidade ele já não dá. Bola no pé, havia tanta gente, como o Luís falou, à volta dele. Não poderia fazer sentido aqui um jogador que se pudesse associar melhor, porque realmente abrir um bocadinho a lata. Ronaldo não é esse jogador. Sim, completamente. Eu até vos posso dizer, isto é engraçado, por isso é que eu me ri. Eu antes de vir para aqui, eu estava a pensar um bocadinho sobre aquilo que íamos falar e pensei naturalmente na questão Ronaldo. Já sabias quando é que ia ficar o jogo? Não, mas já sabia que Ronaldo ia ser tópico. Ia ser tópico, certamente. E pensei nessa questão, porque Portugal tem de facto jogadores que podiam jogar. Faz lembrar um bocadinho o Sporting, não é? Na questão do ataque mais móvel com o Luís Soares, Portugal tem jogadores para isso no meio campo e atrás do ponta de lança, mas depois não tem propriamente um ponta de lança, ou pelo menos não há essa disponibilidade de ter um ponta de lança que faça isso com esse tipo de jogadores.
E depois Portugal anda muito nisto, lá está, como eu já disse, de atrair dentro, jogar fora e servir Ronaldo dentro da área, procurar desequilíbrios com os extremos e com os laterais para depois chegar a este ponta de lança. Concordo plenamente contigo. Agora, também não sei que tipo de jogador é que podia encaixar ali, porque eu também não vejo. Não é Gonçalo Ramos Não também. será Gonçalo Ramos, certamente, podia ser o João Félix. E eu concordo também com essas palavras de um possível falso 9. Acho que pode ser para um futuro da seleção, se calhar num pós-Ronaldo ou até com outro selecionador, um bocadinho como faz a Espanha e que fez durante muitos anos. Mas neste momento não me parece que seja uma solução para Portugal, ainda que lá está, eu queria aqui deixar uma coisa, isto na minha opinião, também não sinto que hoje terá sido inteiramente por Ronaldo que Portugal não foi, também acho que foi não, feliz. de todo. Apesar de, pronto, em alguns momentos podia outro tipo de avançado, com outro tipo de disponibilidade física, até não só, nem digo na pressão, mas até na forma como procurava furar a linha defensiva adversária, abrindo algum espaço. Se calhar se houvesse esse tipo de avançado podíamos ter ferido o Congo de outra forma, mas não sinto de todo que foi por Ronaldo que tivemos este desfecho. Muito bem, meus senhores. Olha, e pontos positivos? Arranjem lá uma ou duas coisas que me façam ter ambição para o próximo jogo. Já está. Qual é? Chico. Uma boa entrada do João Neves, que é sempre importante. Só sofremos um golo. Sim, já não... Um golo. O Ruben Dias estará melhor agora do que Já ontem. estava, exatamente. Temos 100% de aproveitamento em todos os remates que vão à baliza. Não é? Exatamente. 100%, Uma equipa, somos a equipa mais eficaz do Mundial. De certeza absoluta. Não, mas olha, sobre isso, sobre ainda a questão de Ronaldo, eu gostava que não se partilhasse tanto as estatísticas. Estou a falar mesmo genuinamente. Dos 0. Sim, dos 0 remates à baliza e enfim, das 0 tentativas ou o que quer que seja, porque eu honestamente penso que Cristiano Ronaldo, já falei aqui, tem alguma dificuldade em se adaptar aos novos tempos. Quando eu digo aos novos tempos, digo aos seus novos tempos. E eu acho que nesse capítulo é importante que ele tenha um índice de aproveitamento maior para não ter aquela tendência natural de quem sempre foi faminto e que nos deu tanto e que marcou tanto e que decidiu tanto e que agora acha que ainda consegue fazer isso tudo e portanto depois faz escoar algumas jogadas. Portanto, eu não valorizo absolutamente nada Cristiano Ronaldo não ter rematado à baliza. Obviamente, se tivesse rematado 15 vezes fora era pior. Era um motivo de preocupação, mas neste caso, sinceramente, acho que não é uma coisa para se pecar. E depois há a eterna questão que, enfim, nós gostamos da seleção e gostamos de que Portugal ganhe e não tenho dúvidas que qualquer pessoa da Federação e qualquer pessoa Cristiano Ronaldo e quem anda à sua volta também quer isso, mas a verdade é que o que gravita à volta de um jogo e estávamos a ver o pós-jogo, é impressionante a quantidade de gente que vai para ver Cristiano Ronaldo e portanto claro. É um fenómeno que ele está, que faz sentido ele estar e que a competição ganha imenso com isso. Portanto, eu percebo, atenção, eu percebo, agora eu quero que Portugal ganhe. Eu acho que nós devíamos dosear esta dependência de Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo também devia dosear também essa conexão, porque é alguém que eu acho que é útil, mas com o seu tempo de jogo. Outro tipo de gestão, se calhar. Exatamente. Deixa-me só, para terminarmos aqui o Coisa de Portugal, Portugal empata com o Congo. Também há uma coisa muito positiva. Então, o próximo jogo é com o Uzbequistão. Sim. Mas também era o que dizíamos sobre o Congo. Portanto, Portugal empata com o Congo. Portanto, não é o resultado mais chocante do Mundial até agora, mas é um resultado que certamente quem está de fora olha e diz: Portugal empatou com o Congo. E Roberto Martínez, em vários momentos, estávamos a falar disto até antes de entrarmos aqui, o Renato até me deu ali uma série de declarações que eu até achei que tinham sido retiradas do contexto, e agora percebemos que pronto, aqui na tradução a coisa pode não ter soado tão bem descrita como na cabeça do Roberto Martínez, aquela coisa do não temos que ganhar o Mundial. Eu deduzo que ele esteja a dizer não temos que ganhar o Mundial no primeiro jogo ou na fase de grupos. Mas as declarações de Roberto Martínez, quando lhe perguntam pela passividade do jogo português, e ele não dar uma única explicação, ou seja, só diz, isto é o Mundial, as equipas estão, este resultado foi importante para o grupo. O que é que... Eu acho que foi importante para descer à terra, Achas que foi por aí que ele pegou? Não. Achei tudo tão sem conteúdo, sem... Eu não estava... Roberto Martínez... Sim, também é verdade. Não é muito um explicador, não é muito um explicador de...
de coisas efetivas que tenham acontecido. Portanto, é muito politicamente correto e gosta de uma linguagem comunicacional muito tranquila, não é? Que não faça agitar muito as águas. Enfim, acho que ninguém pode ficar Mas é depois satisfeito. do empate com o Congo, não é? É isso. Mas é assim, por outro lado, quer esta seleção, quer Roberto Martínez, tem muita experiência de fases finais. Portanto, eu acredito que ele não estará também preocupado agora, sabendo que há aqui muita coisa, Sim, não, muita coisa a corrigir. Olhem, o Mundial já vai aqui com um andamento interessante, portanto já estamos a chegar praticamente ao fim da primeira jornada. É hoje. É hoje. Exatamente, já estamos a chegar ao fim da primeira jornada. Já tivemos aqui alguns resultados surpreendentes. Temos ali até a camisola de Cabo Verde. Este é se calhar o resultado mais surpreendente. Miguel, olhando aqui para alguns dos favoritos, já tivemos favoritos a golear, já tivemos favoritos a ter dificuldades, Espanha, dificuldades, mas depois por outro lado tivemos a França, que consegue depois de uma primeira parte um bocadinho mais cinzenta, acaba a fazer uma grande segunda parte e vimos que realmente aquela frente atacante da França é absolutamente estonteante. Pegamos no Brasil, que se calhar teve de todos os candidatos o adversário mais forte na estreia. A Inglaterra está a jogar exatamente à hora que estamos aqui a gravar, estava a ganhar 3-2. 3-2? Para a Inglaterra? Para a Inglaterra. Espera aí, tá, já não se na Barça? Já na segunda parte. Está-se um jogaço. E nós aqui. Cômputo geral, já vamos aqui particularizar numa ou outra seleção. Cômputo geral, o que é que tens visto? Tenho gostado particularmente. A França, eu vi o jogo com alguma atenção, é uma primeira parte muito aquém da seleção francesa, mas que depois sorri pelas individualidades, e a partir do momento em que Michael Olise começou a pegar no jogo, no corredor central, a França ganhou outro tipo de argumentos para contrariar o Senegal. E atenção, acho que o Brasil tem um adversário complicado, mas o Senegal também é uma equipa que se diga, foi até essa final da CAN tão polémica contra Marrocos. Por isso, foi uma das seleções que ganhou a CAN? Uma das, sim, ganharam as Como é duas. que ficou? Quem é que ganhou a CAN? Acho que ganharam as duas, não foi? As duas ganharam. Supostamente Marrocos ganhou na administração, mas E a é CAN o jogou no Senegal campo. que tem a taça. Sim, algo aqui deste género. Tem uma boa solução para deixar todos contentes no futebol português, por Ah, exemplo. Tentar que os três ganhem. O Brasil, não fui grande fã do jogo brasileiro. Acho que... Deixa-me dizer isto em relação ao Brasil. Eu vi o jogo com muita atenção do Brasil, até vi o tal na live mode. Até ao gol do Brasil, eu até estávamos a comentar no grupo, eu estava a dizer, mano, o Brasil vai ser goleado. Banhoca. O Brasil vai ser goleado. Depois das individualidades e Marrocos também, pronto, Brasil, depois, o Ancelotti, obviamente um mago da tática, também percebeu o que é que tinha de fazer. Pá, mas a certa altura eu estava a achar que o Brasil ia ser As goleado. palavras do Danilo são boas no fim do jogo, em que ele diz que o Brasil podia estar lá 2 ou 3 ao intervalo. Sim, e não era- Sim. E não seria surpresa Até nenhuma. o gol nada, do nem Vinícius, injusto. até o gol do Vini, Marrocos teve ali 3-4 lances de muito perigo. E um gol do Vini que nasce Do nada. do nada. Uma jogada individual. Até me parece Há ali uma bocadinho- desatenção na defesa, na onde o defesa. Hakimi acaba por se apanhar fora de posição. Sim, Se calhar se o Hakimi está ali e consegue travá-lo. até acho que o próprio gol em si, o lado defensivo de quem o defendeu, que eu agora tenho ideia que foi um dos médios. Foi Acho um dos que médios, foi um porque dos houve ali, o médios. Hakimi desposiciona-se, vai um médio na dobra, Vai um médio. dá-lhe o lado de dentro. Acho Aliás, que foi- desculpa, ele tapa-lhe o lado de fora, o lado de dentro ficou completamente descoberto. Não vou tentar pronunciar o nome dele para também não entrar aqui em intrigas, mas tenho a ideia que foi o médio da Roma. É um jogador marroquino que joga na Roma, que tentou travar o Vini nesse lance e acho que também tem um detalhe defensivo pobre nesse momento. Mas lá está, o Brasil um jogo muito desligado, até no próprio fim do jogo, os últimos 15 minutos, onde se calhar podia-se ver um Brasil mais ofensivo, mais vivo no jogo. Já foi tempo. Já foi um momento onde Marrocos pegou na bola e tentou criar alguma coisa, ainda que também com pouco discernimento. Dar um ponto aqui, que isto já foi falado em todo o lado, mas temos ali um médio marroquino, que não é bem médio marroquino, pronto, tem a descendência francesa, mas Boadi é um jogador que vai dar muito que falar. Deixa-me só dizer isto, Renato, no vídeo que tu fizeste, não, que o Serafim fez de revelação, não sei o quê, qual foi a revelação que o Igor disse? Boa, As más línguas dizem, gravaste isso logo a seguir a estar com o Carlos Daniel e o Carlos Daniel tinha falado disso. Mas isso Amigo, tens-te rodeado dos melhores. Exatamente. Boa que há 3 meses representava o Sub-21 da França. É verdade, essa aí é muito boa. Acho que vai ser um jogador que vai ser muito falado no futuro, e o próprio Saibiri, que acaba por assinar com o Bayern de Munique, ou fala-se dessa transferência para o Bayern de Munique, logo Supostamente já está. já está praticamente confirmada, e foi logo a seguir ao jogo, também faz um grande golo, num passe de ruptura do Brahim, A seleção de Marrocos é muito boa. muito boa e muito diferente. E com duas baixas de peso que estiveram muito perto do início, não é? O Abdé, Sim, do sim, Betis, sim. e... E há outro, sim, eu não me estou a recordar Agora também. não estou a lembrar também, mas dois titulares
Sim. E até faço aqui uma pequena ponte para a Espanha um bocadinho por isso, porque Marrocos é uma seleção completamente diferente de Marrocos que vimos no Qatar em 2022, uma seleção completamente oposta, com muito mais a querer jogar e que vai duelar estes jogos contra seleções qualquer seleção, com poderio, não tenho dúvidas nenhumas. olhos nos olhos. E faço esta ponte para a Espanha porque a Espanha joga frente aos Tubarões Azuis, a Cabo Verde, e sentiu-se durante o jogo, eu pelo menos senti desse último jogo no Mundial 2022 onde são arrumados por Marrocos, que essa Espanha era uma Espanha que tinha muita qualidade, treinada por Luís Henrique, com muito futebol fluido, com muita circulação, um bocadinho aquilo que o Luís Henrique também gosta de proporcionar às suas equipas, mas que depois falhava ali no termo do desequilíbrio. Os extremos espanhóis, os jogadores que chegavam mais à frente, não havia propriamente um L desequilibrador, e tanto é que a Espanha depois chega ao europeu e com Lamine Yamal e Nico Williams torna-se absolutamente uma estupidez absurda, porque tem ali os extremos que faltava no Mundial 2022. E neste jogo eu tive ali um bocadinho de flashbacks do jogo frente a Marrocos, que lá está uma seleção completamente diferente, que tinha ainda o Ziyech e o Enesri, uma seleção muito mais vertical e com jogadores a lançar em transição, e faço um bocado essa ponte porque para o jogo com Cabo Verde senti que foi isso durante grande parte dos momentos, até lá está o Lamine Yamal entrar na segunda parte. Cá essa questão, não é? A Espanha não teve ainda o melhor Lamine Yamal, vamos ver quando é que terá e se é que terá, e pode depender muito, porque a Espanha era vista como, e é vista como uma das grandes favoritas. Mas se Lamine Yamal nunca se conseguir apresentar no seu melhor, fica mais difícil, não é? Sim, acho que a Espanha fica muito refém, porque neste jogo, até as próprias soluções que o De La Fonte usa, o Ferran Torres não vai criar grandes dificuldades de partir da direita para dentro, não vai ser por aí que a Espanha é o Bernardo Silva, é o problema do Bernardo Silva em Espanha. Não vai conseguir criar grandes dificuldades e não é por aí que a Espanha vai conseguir triunfar. E Cabo Verde, não só pelo vozinha, que já tinhas falado aqui, que eu até achei curioso, que vi nas redes sociais, que é o Justin Bieber deste Mundial. Gostei dessa expressão. E dar aqui também um ponto ao Tinei, que já jogou em Portugal, tem ideia no Estoril e no Marítimo, algo deste género. No Marítimo, sim. Faz um grande jogo defensivamente, cerrou a área defensiva de Cabo Verde a todo o custo. E por fim a Argentina, que acaba por ter um jogo sob comando de Messi, que faz uma exibição extraordinária. Chegar ao 6º Mundial e no primeiro jogo igualar Miroslav Klose no recorde de golos é algo estratosférico, contra uma seleção da Argélia que até tem alguns argumentos, mas que deixou algumas das principais estrelas no banco, o que me deixou também assim um bocado reticente. Mas que a partir do momento em que Messi conseguiu pegar na bola, e nós há pouco vimos o golo, e ninguém saiu, não é? Ninguém saiu, porque naquele momento eu vi o jogo com particular atenção. A Argélia fechou completamente o espaço interior à Argentina, não deixava a Argentina os médios rodarem de frente, e o próprio Messi tinha que vir muitas vezes tocar na bola, aquela falácia que se fala que o Messi não pode estar desligado do jogo e tem que vir tocar na bola, vinha muitas vezes cá abaixo para tocar na bola e dar ali algum fluxo. Na primeira vez que a Argentina consegue fazer um passo de ruptura para trás da linha média, o Messi roda, gira e faz aquele golo. E a partir daí o jogo mudou completamente de figura, a Argélia arriscou mais, e a Argentina, acho muito engraçada a forma como toda a seleção joga para aquele jogador, que já o era em 2022, mas que, por exemplo, ontem, qualquer lance, qualquer transição de perigo para a Argentina, a bola ia parar a Messi, e os jogadores, mesmo que estivessem numa melhor posição, colocavam a bola em Messi, e o resultado está à vista de toda a gente. 3 golos de Messi, 3 assistências de Zidane. Para mim foi assim. Sim, também. Acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer. Enzo Zidane? Não, Luca, desculpa, Luca, exatamente. O Enzo acho que já nem joga, não é? 3 golos. Não, o último não, mas os outros 2. O Enzo jogou em Portugal, foi o filho dele que jogou em Portugal. Foi o que jogou no AVS. Eu acho que ele se retirou, não foi? Eu acho que ele se retirou. Não sei, eu sei que um deles jogou em Portugal, agora qual deles foi. Não sei se foi o Enzo, só um Zidane está no Mundial. É verdade. O outro está na bancada a ver. Luís, para terminarmos aqui... Para terminar, eu tenho que... A semana passada falámos... O Carlos metia França e Espanha e depois outras seleções. Eu metia a França e acho que depois da primeira jornada, que ainda não diz nada, mas já me diz muita coisa, a França é pornográfica. É incrível a seleção que ali está. Nós podemos, quando olhamos individualmente para jogadores, eu acho que há muita propensão e lógica para dizer a qualidade ofensiva, dos elementos ofensivos que a França tem. Pode-se dizer que Portugal tem essa qualidade no meio-campo. Portanto, meio-campo, ataque, há aqui algum nível individual semelhante, embora a França um bocadinho acima. E depois olhas lá para trás e tens um Saliba a varrer tudo com o Pamecano, que para mim não é... não acho que seja o segundo melhor central da França. Acho que Lacroix
vai lá chegar para ser o central titular. E ainda há Konaté. E ainda há Konaté, Konaté. exatamente. Mas eu acho que Lacroix é um dos jogadores a terem muita atenção. E a França, de facto, é incrível. Nós estávamos num grupo que nós temos a brincar. Eu estava a dizer que dos 4 da frente, para mim, o Bola de Ouro fica fora do pódio dos melhores. Ou seja, nos 4 da frente da França, entre Doué, Mbappé, o Olise e o Dembélé, depois ainda vais buscar o Barcola, mas vais buscar o Barcola, vais buscar o Cherki, é inacreditável. A França dar-se ao luxo de lançar o Cherki quase aos 90 minutos. Exato, é uma coisa impressionante. Exatamente, é incrível. Agora, para mim, uma das grandes notas neste início de Mundial, já tinha chamado a atenção, Diomandé faz um grande jogo pela Costa do Marfim, mas é sobretudo o lado prometedor das duas seleções nórdicas, da Noruega, enfim, um jogo mais acessível, e da Suécia, que é um futebol emergente, é um futebol em ascensão. Vários jogadores têm também passado cá por Portugal, e que deixa aqui um bocadinho de água na boca. Não sei se vocês concordam com isto, mas os dois goleiam, e ficamos com vontade de ver mais destas duas seleções. A Suécia tem uma frente de atacante muito interessante, não é? O Isaac e o Gyökeres. E o Gyökeres. Dão coisas muito interessantes. Um deles podia ser português, não é? Não se naturalizou o Gyökeres na altura. Eu não sei se ele ia aceitar ser suplente. Ser suplente. Se calhar nem ia, né? Se calhar não ia. Era o Paulinho. Era o Paulinho mas de olhos azuis. Bem, meus senhores, estamos conversados. Há mais alguma nota que queiram falar sobre o Mundial? Não? Está tudo bem? Então. É só dizer que este empate foi ótimo, malta. Tu querias coisas positivas. Este empate é ótimo. Porque nós a seguir vamos ganhar ao Uzbequistão. Vamos? Okay. Epá, eu meto dinheiro em como vamos ganhar ao Uzbequistão. E depois vamos poder escolher à vontade, porque vamos ser dos últimos a jogar, para onde é que queremos ir. Podemos ser de primeiro, segundo, terceiro, exatamente. Isso é muito inteligente. Vamos ter 4 pontos. Vem a Colômbia e podemos perfeitamente escolher o nosso melhor caminho, porque nós precisamos de um bom caminho, sim, não é? Sim. Em 2016 foi essencial. E se for preciso, vem algum islandês, marca um gol no último... um autogol. Não, o islandês marcou no outro jogo, Portugal caiu para terceiro e isso deu-nos um caminho espetacular. O quão estúpido foi, porque eu lembro-me o Pedro Dias a festejar esse golo e eu não estava a compreender, festejei com ele, só mais tarde é que compreendi que esse golo deu-nos o Campeonato da Europa. Eu não tinha feito esse cálculo na altura. É verdade. Ora bem, nós voltaremos no dia 24, que curiosamente é feriado aqui, na zona nortenha, que é o São João. Mas teremos episódio, isto porque, já sabem, né? O Gonçalo e o Renato recusaram-se a vir. A vir no 23. A vir no 23. Portanto, eu quero que se percebam bem. Portanto, voltaremos no dia 24 e é o João Nuno. O João Nuno. Exatamente. João Nuno Costa, exatamente. João Nuno Costa vai estar connosco. Miguel, foi um gosto. Ainda bem que vieste aqui ver o jogo connosco. Acho que vou assumir que gostaste do meu. Também se não gostaste, olha, foi de borla. Portanto, também não podemos fazer muito mais. Agradecer a tua participação. Iremos conversar certamente mais lá para a frente. Luís, sempre um gosto. Voltaremos então dia 24. Posso fechar? Podes fechar. Agradecer à Coca-Cola. Agradecemos. Coca-Cola. Bom. Eu, Gonçalo, fica já a nota. A Coca-Cola 0 tem que ficar aqui. Pode ser? Obrigado. Não me deram 0. Estou a ver a 0 ali. Também não tive. Então, também aceito. 0. Eu gosto mais da 0. Vamos embora. Já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.